Valendo. Hoje nós vamos falar sobre o ser humano integral. Vamos compreender o ser humano por inteiro. A primeira coisa que a gente precisa lembrar é que a maior parte das pessoas ouve falar ou conhece apenas o conceito do corpo físico e da alma. Só que nós somos muito mais do que isso. Nós somos formados por vários corpos chamados espirituais ou corpos sutis, que são pouco conhecidos da grande maioria das pessoas. E compreender essas dimensões dos nossos corpos é fundamental para mergulharmos também na compreensão da origem das nossas doenças. Vamos primeiro simplificar essas dimensões, porque existem, a depender dos livros e autores, classificações que trabalham com mais divisões, outras com menos divisões. No nosso caso, nós vamos adotar 5 corpos para simplificar a nossa compreensão e o nosso trabalho daqui para frente. Então, o nosso primeiro corpo é o corpo físico, esse corpo que podemos tocar, que compõe todos os nossos órgãos, a nossa estrutura, ossos, pele, músculos, e é o único corpo estudado pela ciência. Esse é fácil da gente entender, está ao alcance da nossa vista. Mas nós temos a partir daí outros corpos que vão tomando a dimensão além do corpo físico. Num segundo plano, após o corpo físico, nós temos o nosso corpo etérico, que é basicamente o corpo formado pelos nossos chakras e nadis. Esse nome chakra também é conhecido de muitos de nós. Eles são classificados também numa linha de conceito básico em 7 chakras que percorrem a nossa coluna vertebral e que culminam acima da nossa cabeça. É uma linha conceitual adotada pelo yoga e outras tantas filosofias orientais, também pela medicina chinesa e as medicinas orientais. E os nadis são meridianos energéticos que alimentam os chakras. Nadis muito conhecidos são Ida e Pingala, que sobem paralelamente à coluna vertebral e culminam nas nossas narinas. Esse é então o nosso corpo etérico e é um campo de muita energia, de muita vibração. Os nossos chakras são conhecidos como centros energéticos de alta rotação energética, de altíssima frequência e são completamente relacionados ao sistema energético do corpo inteiro e ao equilíbrio da nossa saúde. O nosso terceiro corpo é o corpo emocional, também conhecido como corpo astral. Esse nome também vocês já devem ter ouvido falar. É o que abriga basicamente as nossas emoções, os nossos desejos. E é com este corpo astral que nós viajamos durante o nosso sono. Enquanto o nosso corpo físico se mantém deitado em nossas camas, o nosso corpo astral, a nossa alma, como ele é conhecido, viaja, vai ter suas experiências e retorna. Então, basicamente, a alma é esse terceiro corpo que contém as nossas emoções e que é o corpo que, uma vez que não está em equilíbrio, começa a interferir profundamente nas nossas emoções. O nosso quarto corpo é o corpo mental e também muitas vezes confundido com o nosso cérebro. São coisas distintas. O nosso corpo mental é que manda informações para o nosso cérebro, que organiza essas informações, esses inputs e os transforma. E nesse corpo mental residem os nossos pensamentos, que também de forma muito contundente, muito intensa, direcionam energias que interferem no campo emocional, né, na nossa alma, no campo etérico e depois no campo físico. E para terminar o nosso conceito simplificado, a gente tem o nosso quinto corpo, que tem vários nomes, vamos chamá-los aqui de campo divino. Esse é o campo mais sutil, mas além dos outros campos que contém o nosso espírito. O campo divino, o campo espiritual, ele é pura luz. E é aí que reside a nossa consciência, a nossa pura consciência. Então, com essa simplificação, nós vamos daqui em diante passar a levantar todos essas causas, essas
manifestações que acontecem e que determinam nossos desequilíbrios, e vamos sempre lembrar dos nomes desses campos. Então, lembrando, primeiro o corpo físico, segundo o corpo etérico, o terceiro o corpo astral, depois o campo mental, ou corpo mental, e por fim o corpo divino. Com esses conceitos, nós vamos entendendo que não é simplesmente algo físico o que nos ocorre quando estamos em desequilíbrio ou doentes. A gente tem exemplos muito interessantes para contar a influência do desequilíbrio desses campos mais sutis nas nossas doenças ou nos nossos sintomas físicos. Eu vou adiantar aqui um exemplo que, quando eu conheci, eu achei muito interessante como símbolo dessa interferência, que é um estudo de indianos que há muitos anos utilizam uma máquina. Não sei se vocês já ouviram falar da foto Kirlian, que fotografa o nosso corpo astral, essa energia que tem uma luz, uma luminosidade. Essa foto Kirlian é capaz de mostrar, né, materializar essa luz. E existe uma máquina parecida com ela, que tira fotos das nossas falanges dos dedos e mostra um campo energético em torno das nossas falanges. E nesse campo energético apresentam-se rupturas no padrão da energia. E quando eles dividem essa falange em 4 quadrantes, e por exemplo eu tenho o quadrante superior esquerdo com uma falha no seu padrão energético, isso determina um indício de um desequilíbrio em alguma parte específica do meu corpo. E o que acontece? Quando eles identificam esse desequilíbrio no padrão energético da falange do dedo, eles já conseguem fazer um trabalho preventivo no corpo físico, porque a ligação entre eles demonstra que ali naquele corpo, em um tempo mais curto ou mais longo, surgirá uma doença que pode ser evitada. Então, eles fazem basicamente um trabalho preventivo com câncer de mama em mulheres através dessa experiência. Porque até o câncer se manifestar na mama, existe um longo caminho que é percorrido entre os corpos mais sutis até o corpo físico, porque a doença não se manifesta diretamente no corpo físico. Muito antes, às vezes anos antes, essa doença se manifesta num dos corpos, o corpo mais sutil, e vai descendo, né, para o corpo mental, para o corpo astral, para o corpo etérico, até chegar aqui nesse corpo que nós tocamos. Então, este é o conceito que eu queria apresentar para vocês agora, e vamos levá-lo para as próximas aulas, em que vamos apresentar as causas dos nossos desequilíbrios e doenças. Por que nós estamos adoecendo? Até lá!